Bom dia, prezado irmão. Seja bem-vindo à edição especial da Tocovisão, dedicado aos 71 anos da relembrança da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo e dos 20 anos de sacerdócio de Sua Santidade Bispo Dom Afonso Nunes. A Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo assinalou 71 anos de relembrança decorrente da descida do Espírito Santo a 25 de julho de 1949. Foi a 25 de julho de 1949 que Deus atendeu a oração feita por sua santidade profeta Simão Gonçalves Tocco em 1946 na Conferência Missionária Protestante Internacional de Calinã, em Leopoldville, atual RDC, derramando em África o espírito e a consequente relembrança da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, os tocoístas. Reza a história que à meia-noite do dia 25 de julho, depois de 3 orações sucessivas de modo intempestivo, os cerca de 35 presentes ouviram e sentiram um estrondo, como que de uma trovoada se tratasse, acompanhada de um feixe luminoso de alta intensidade e incidência a irradiar a casa toda, seguido de um impetuoso vento que se terá abatido sobre os presentes, provocando de imediato reações muito estranhas. Outros tremiam e falavam línguas estranhas. Os participantes contemplaram ainda muitas maravilhas, como a feitura de telefonemas sem o aparelho e a morte de serpentes com as mãos.
Sua Santidade Pai Mayamoná destaca a importância do Espírito Santo para a África e, de modo particular, a Igreja. Tanto no concerto de Israel com Deus, conforme visto já na Bíblia, assim como no nosso tempo. Foi no mês de julho, conforme disseste, dia 13 foi o dia de recepção de todas as visitas, era sábado, dia 14 era domingo e dia 15, segunda-feira, tinha começado a conferência propriamente dita, e no dia 18, 3 dias depois, nos foi dado tempo para fazer umas orações que levaram a África à liberdade. A libertação africana não veio somente as armas, primeiro tem que se libertar o homem espiritualmente, só depois que veio a liberdade. Por isso, também foi no mês de julho, como sabem, para ele decidir o Espírito Santo, em que também o Dr. Antônio Oliveira Salazar decide o desterro do dirigente estoquista de Angola para Portugal e Portugal para Açores, 63. A partida tinha sido, digamos assim, programada para 17, mas devido ao constrangimento do voo, acontece dia 18. Mas o dia, de fato, era 17 programado. Mas acontece dia 18, como Deus não faz as coisas como os homens pensam, aconteceu no dia em que havíamos pedido a vinda do Espírito Santo. Por isso, o mês de julho é tão excelente, é tão especial. Por isso também, o meu regresso espiritual não aconteceu em junho, mas em julho também. Por isso, que recomendo a todos a respeitar este mês. Conforme o calendário de Israel, eles vão celebrar o momento dos tabernáculos daqui a pouco, no mês de outubro, começam no mês de outubro, devido à disparidade do calendário que existe. Mas nós, seguindo o nosso calendário gregoriano, celebramos agora. Por isso que, tendo o tabernáculo no vosso meio, que desceu neste mês, com a descida do Espírito Santo, tenha Deus no vosso meio. E é preciso que aqueles que adoram a Deus, aqueles que vão no tabernáculo, vão consultar Deus na tenda do encontro ou no santuário, devem se preparar espiritualmente, como já disse, quando os sacerdotes se preparam muito bem espiritualmente, abandonam o pecado, Deus se aproxima do seu povo e acontecem coisas grandiosas. Esta é a forma como queria caracterizar a pergunta que fizeste sobre o mês de julho, um mês muito importante também que se foi inaugurado, a igreja em Kibokor. Por isso, é um momento especial. E para saudar a data, o líder espiritual presidiu ontem uma palestra em formato de videoconferência subordinada ao tema Os factos e antecedentes da efusão do Espírito Santo. O líder espiritual considerou que a violação das normas que regem o tabernáculo leva a Igreja ao fracasso. Sua Santidade Bispo Dom Afonso Nunes fez estas considerações à Rádio Toquista a propósito da celebração da Festa dos Tabernáculos na semana finda. O Universo Toquista celebrou de 15 a 22 do corrente mês a Festa dos Tabernáculos. Embora em período de confinamento decorrente da pandemia da Covid-19, os fiéis não hesitaram em celebrar esta importante festa, levando as respectivas ofertas aos tabernáculos, observando com rigor as medidas de biossegurança. Para sua Santidade Bispo Dom Afonso Nunes, personificação do profeta Simão Gonçalves Tocco, a Festa dos Tabernáculos é uma das mais importantes celebrações fixas do Senhor. De acordo com o pai Mayamoná, a violação das normativas que regem a festa leva ao fracasso da Igreja. Por essa razão, convidou os fiéis a observarem escrupulosamente as orientações estabelecidas. Um lugar santo de adoração e de consulta que exige uma alta preparação das pessoas que são indicadas para lá frequentar. Assim, entre as várias cerimônias festivas estabelecidas por Deus, como estatuto perpétuo na vida do povo de Deus, que são, eu cito, primeiro o sábado, conforme Levítico 23:3, a Páscoa, conforme Levítico 23:4-8, as primícias, conforme Levítico 23:9-14, o Pentecostes, Levítico 23:15-23, o dia da expiação, Levítico 23:26-32, e no último, as festas do tabernáculo, conforme o Levítico já citado,
capítulo 23, versículo 33 a 44. A festa dos tabernáculos era e é até hoje a festa mais importante para além da festa de Pentecostes. São estas festas fixas do Senhor que Moisés declarou aos filhos de Israel. Por isso, a igreja de nosso Senhor Cristo no mundo, os toquistas, sendo ela de cariz espiritual, messiânica e profética, lhe é obrigado pelo Senhor da obra a cumprir escrupulosamente as regras sacerdotais. Violar estas regras, rígidas, mas praticáveis por aqueles que temem a Deus, são o condão onde a força ou fraqueza da igreja reside. Isto é, cumprir essas regras rígidas, mas praticáveis, podemos encontrar então a força. Se não as cumprirmos, então a igreja torna fraca. A realização de um sacerdócio santo, por sacerdotes que se santificam diariamente, faz aproximar o Criador ao seu povo, porque ele disse, e eu cito outra vez, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus. Êxodo 29, 45. Zacarias 2, 10. Agora vamos falar dos 20 anos de sacerdócio de Sua Santidade Bispo Dom Afonso Nunes, celebrado a 16 de julho. Veja a seguir a reportagem da trajetória do líder espiritual. A 16 de julho do ano 2000, a comunidade toquista vislumbrava o renascer da esperança 16 anos depois do desaparecimento físico do profeta Simão Gonçalves Toco em dezembro de 1983. No sétimo mês do ano 2000, um novo concerto estabeleceu-se. O fundador do toquismo regressou espiritualmente no seio do seu povo, revestindo-se como um fato macaco no então jovem Afonso Nunes, que residia em Negás, província do Ija, tendo recebido uma missão imperativa de levantar o tabernáculo de Davi que se encontrava caído, visando resgatar a identidade e o prestígio do toquismo através da reunificação da família toquista, da expansão do toquismo pelo mundo, da regularização das relações com o Estado, do desenvolvimento de infraestruturas eclesiais, promoção e qualificação humana e social. Graças à oração de 46, hoje falo no Espírito para organizar a igreja e também o próprio país onde está a igreja, porque foi sempre o meu sonho de querer ver Angola numa boa marcha, de querer ver Angola e a África brilhar. Estou aqui presente em espírito desde julho passado. Fiz o que já fiz, a igreja está unida e não posso parar enquanto que o século ou o milênio acabou, sem que eu falasse novamente ao mundo e alertar aí nos perigos que se aproximam, caso os angolanos não ouvirem e não darem ouvido às minhas palavras. Quero agora, falo como o vento que sopra. Ouvem a voz do vento, mas não sabem por onde vem nem por onde vai. Quero que entendam este voz de vento que está soprando para que voltem a reunir-se, a unir-se como filhos do mesmo Pai. Foi ordenado e consagrado a bispo por indicação espiritual e reconfirmado por unanimidade pelo terceiro Congresso da Igreja, realizado em julho de 2010. E adotou para o seu sacerdócio episcopal o nome de Maiamonã, em respeito e reconhecimento ao legado de sua santidade, profeta Simão Gonçalves Toco. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Nós entendemos? Passou da morte
morte para a vida. Você tu que não foi, ele com molho. Como o de Ambudia? Porque ouviu a minha palavra. Ouvindo as palavras que eu tenho proferido, que eu tenho dito, então ouviu as palavras daquele que me enviou. Ao assumir a liderança da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, os toquistas, Sua Santidade Bispo Dom Afonso Nunes tem sido o grande precursor da unidade e reconciliação da família toquista, desde a vinda durante 16 anos, tendo projetado a construção da Catedral Universal Toquista Templo do Deus Vivo, com capacidade para mais de 25 mil fiéis sentados, inaugurada em agosto de 2012. O Complexo Escolar Simão Gonçalves Toco, uma das maiores escolas secundárias do município do Quilamba-Queixo, em funcionamento desde 2006. O Instituto Superior Politécnico Toquista, com capacidade para mais de 3 mil estudantes. A Rádio Toquista Voz da Esperança, que já emite há 5 anos nos 89.1 em FM, bem como o Rose Hotel. Tendo ainda impulsionado a construção de outras infraestruturas eclesiais e sociais nas demais províncias e em outros países. Como consequência do reconhecimento da sua liderança espiritual na promoção da concórdia, da paz, respeito pela diferença de opinião, espírito de tolerância e pelos direitos humanos, justiça e progresso social, Sua Santidade Dom Mayamuna recebeu de várias instituições públicas e privadas, estrangeiras e nacionais, várias distinções honrosas, tais como do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, da Federação Mundial Interreligiosa para a Paz, Afro-Brasileira Municipalidade de Barueri, em Brasil, e do município da Bahia Farta, província de Benguela. É no seu sacerdócio que, em 2018, o presidente da República, João Lourenço, condecorou o profeta Simão Gonçalves Toco com a Ordem da Independência de primeiro grau, em reconhecimento dos feitos gloriosos na luta pela independência da pátria angolana. Nestes 20 anos de pontificado, Sua Santidade Bispo Dom Afonso Nunes já percorreu a maior parte das paróquias implantadas nas 18 províncias e nos 165 municípios de Angola, bem como já realizou visitas pastorais a mais de 25 países nos diversos continentes. Neste domínio, destaca-se a peregrinação aniversária do centenário do profeta Simão Gonçalves Toco em 2018, que juntou, durante 7 dias, na cidade santa de Ntaia Maquela do Zombo, mais de 3 milhões de fiéis de vários pontos do país e do mundo. E hoje, a libertação está saindo de África para o Brasil. Inverteu-se os papéis. No mesmo ano, o líder espiritual da Igreja encabeçou uma peregrinação ao Reino da Bélgica, concretamente na cidade de Bruxelas, com mais de 500 fiéis. As palavras não chegam para descrever o que Deus tem feito nos nossos dias através do seu ungido, pois, nestes 20 anos, o povo que habitava em trevas tem visto o céu aberto e os anjos de Deus a subirem e a descerem sobre o Filho do Homem. Bem-haja o renovo de Toco, Mayamuna, ontem, hoje e sempre, por uma igreja una, única, indivisível, ordem, firmeza e fé. Unokiwa wandi ndio vai
foi puina. Paz da igreja. É aqui onde meti esse sinal, onde eu saí daquilo que eu falei na igreja quando partimos do Negaje até aqui. Só que as coisas de Deus, nós não podemos abrir aqui e verem a pisada do Senhor. É aqui onde nós partimos e aqui onde saiu o carro dos militares, que eu referi na igreja, que deveria vir rastrear todos os confusionistas da igreja tocuista para serem levados até ao rio Zaide. Eu pergunto, quem é o homem que tem mais esperto que pode entrar daqui para sair do Negaje? Quem é? São as coisas de Deus que hoje estamos a dizer aqui. Ananzambi. Nós não vamos como fazer no cuidar com o mundo velho. Caso do cara que tamba. Eu não obriguei que vocês creem à força, mas sejais meus testemunhos. Ananzambi. Mama kimuanda, mamona kinanze mandao. Kawako Ana mukimuanda ko mutu kimuanda kinanga ko vuva ko mona vundao kwa. Kada mona ka vuva ko ndende simbu momoko mamu tuko yani ka koze ozeyo. Bosi tukanze sendao. Aka ko mbona lawo kwa mukati ko kamambu. Kasi umakala kwani wo tanga dia kan kanda utetu Paulo tumuko Corinto kaputizole nzila ia yorona nzila kumbu lolo. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do espírito de poder. Ananzambi, atuvanga unu kama tulongelo komuntu ko ngatu muskona kasi munasonga enkuma wanza waswe kama para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Ananzambi, mama mavangu wanga pasivo lwenu lukuikilu kalukadi munamuntu ko kasi munankuma anza kadi kalavo yokelevo afonso kende potetete universidade teologia diplomas omukavanga kuskola matu kasi munasonga nkuma nzambi bonge kile mikada nkuma ikonde likwani ngangu kinavo kiuzoa kazanga vanakunda yisonga nkuma anza zako mako manavanga manga kama ngangu zanzaya kama ndonge lukumu wa muntu ko ona kovanga zulu yenza. Todavia falamos sabedoria entre perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mama manzayai, manatufovanga mazulu, kama ngangu zanzaya, kaze kukukanga, kaza uko, kakolo kose kuhila. Baba kufa kuma akwangangu ale ngangu zawo zime unakasidi mfuatu kaze kudia unakasidi nzimbu kaze kudia kasi zazi kazile kaloko ngangu za nzambi zizinga yekwele emvu ananzambi ingeta makele dusom unu lumukine jenene yai mbeba maluwidi unu mbeba kadi manza bubu yeti. Esta mensagem que hoje acabamos de ouvir, portanto, insere-se numa grande responsabilidade, porque é uma mensagem profundamente grande. Sayele, e como não é nanga, que é o que vondwa kanisa. Que vondwa, que é o que vonda kani. Que yoko, que é o que zikwa kite. Que zikwa kite. E por causa disto, este poder que se revela neste trabalho e que muitos combatem, mas não se estraga. Muitos tentam enterrar, mas aparece sempre. Aqueles que querem queimar, mas sempre nunca se queimou. Vive eternamente. Porque esta é uma verdade. O sacerdócio de Sua Santidade Pai Mayamona também fica marcado com a inauguração
da Rádio Toquista a 16 de julho de 2015. Bom dia, caros crentes e fiéis em Cristo. Hoje é um dia importante na vida dos cristãos, em particular dos toquistas, por termos hoje concretizado um dos grandes sonhos, que é de comunicar de forma massiva aquilo que é, de facto, o Evangelho de Cristo. Por isso queremos agradecer a todos presentes, assim como também os nossos convidados e aos nossos luandenses. Muito obrigado. Deus para os abençoe a todos. A Rádio Toquista assinalou a 16 de julho 5 anos de existência. A inauguração da Voz da Esperança em 2015 marcou o cumprimento de uma profecia feita pelo profeta Simão Gonçalves Tocco a partir da ilha portuguesa dos Açores. A cerimônia de inauguração foi testemunhada pelos antigos ministros da Cultura, Rosa Cruz e Silva, e das Telecomunicações e Tecnologias de Informação, José da Rocha, para além de responsáveis do Ministério da Comunicação Social, entidades políticas, religiosas e acadêmicas. Na ocasião, a ex-ministra da Cultura lembrou os momentos difíceis pelos quais os toquistas passaram para a libertação de Angola e valorizou os esforços da Igreja na edificação da rádio, um instrumento fundamental para o fortalecimento da democracia. Nós estamos aqui com o coração cheio de alegria por testemunharmos mais um passo importante desta igreja e eu tenho que me sentir mais uma vez honrada pelo privilégio de mais uma inauguração. Acompanhamos a inauguração do templo com muita honra, com muita alegria. E temos acompanhado, de facto, este movimento ascensional da Igreja que nos regozija a todos, à família cristã, a todos os angolanos. Eu gostaria, neste momento, de fazer um pequeno recuo na história, porque eu lembro-me da Igreja Toquista também nos momentos difíceis. Na minha cidade pequena, eu lembro-me de ter visto alguns dos responsáveis, alguns dos fiéis desta igreja a terem que se refugiar, a terem que se esconder para exercer o culto. E no momento como hoje, que nós estamos a celebrar os 40 anos da nossa independência, e porque a Igreja Toquista também deu a sua contribuição para que Angola pudesse ter mais uma voz, e esta voz está agora aqui expressa nesta rádio, uma voz libertadora, uma voz que deu a dignidade aos angolanos, que devolveu a dignidade aos angolanos. Nós temos, de facto, que felicitar vivamente o esforço dos crentes da direção da Igreja por este passo. A Rádio Toquista será mais uma rádio para todo o esforço que vimos desenvolvendo, anunciar as novas de Angola, o progresso de Angola, para consolidarmos a nossa paz, para estarmos cada vez mais preparados para prosseguir o caminho do progresso e do desenvolvimento, para fortalecer a nossa democracia, para combater todos os males que ainda a nossa sociedade enferma. Temos como pauta vários temas: a problemática da valorização do angolano, a problemática dos direitos cívicos, morais, o resgate desses mesmos valores. Enfim, há um conjunto de ações que nós acreditamos que esta rádio vai contribuir para esse debate são, para esse debate franco, frutífero, para que nós estejamos de facto sempre e cada vez mais preparados para os desafios futuros, os desafios que nos vão guindar para os patamares que é um sonho desta igreja, é um sonho dos seus fiéis, é um sonho dos cristãos e é um sonho de todos os angolanos.
uma Angola unida, próspera, desenvolvida para todos os seus filhos. Por sua vez, o líder espiritual da Igreja destacou, na altura, as razões da edificação da rádio e os esforços envidados para a harmonização da família tocoísta. O projeto que hoje se concretiza levou mais de 40 anos desde que esta profecia foi anunciada no longínquo ano de 1973, a partir da ilha insular dos Açores, Portugal, onde o regime colonial português havia deportado o fundador do tocoísmo e o relembrador da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, o maestro profeta Simão Gonçalves Toco, que é hoje a emanação espiritual do bispo Afonso Nunes. Quando os homens, e até mesmo aqueles que ouviram esta mensagem, esta profecia, esqueceram-se, Deus cumpriu o que havia falado da boca do seu servo, o profeta. O projeto, depois de tudo feito, aguardamos cerca de 8 anos com paciência e fé para hoje termos finalmente a graça de presenciar e testemunhar esse grandioso feito. Que graça! Foi exatamente no mês de julho em que Deus Pai ouviu a petição formulada naquela grande conferência de Calinã, em Leopoldville, sobre o pedido do Espírito Santo, e que ele responde 3 anos depois, no dia 25 de julho de 1949, e que quase nos falta cerca ou pouco menos de 10 dias para podermos celebrar a efusão do Espírito Santo. Foi também neste dia 16 de julho que Simão Gonçalves Toco, o imortal, chamou e colocou algo em Afonso Nunes e disse: vai a Luanda, em ti estarei, e em ti levantarei o tabernáculo que se encontra caído. Passaram longos 15 anos desde que este grande acontecimento se deu. Aquilo que era um sonho, uma imaginação, quase uma mentira, hoje tornou-se uma verdadeira realidade. A Igreja completará, como já disse, daqui a pouco 66 anos desde que recebeu a graça do poder do Espírito Santo. Mas o caminho percorrido até ao ano 2000 não terá sido fácil pelos vários motivos que a nossa memória ainda sente a sua presença. 66 anos menos 15 nos dá 51, 15 anos do século XXI. É nestes 15 anos que o tocoísmo está a começar ou a recomeçar a sua marcha de forma triunfal para cumprir aquilo que fisicamente o dirigente dos tocoístas, o imortal, não fez. Seria menos correto se não dissesse o que aqui e agora vou pronunciar. Meus queridos, tudo o que nós vivemos hoje não tem sido, de facto, um mar de rosas. Há momentos que nós, e em nome daquele que nos consagrou, tínhamos que fazer guerras por dentro e guerras por fora. Mas, sobre tudo isso, e em todas essas coisas, que diremos nós? Apenas glória damos ao nosso Deus. Aleluia. Amém. Estimados governantes aqui presentes, querido presidente do Fórum Cristão, reverendo Luiz Nguimbe, filhas e filhos de Deus.
os 15 anos não foram fáceis, como já disse. Como sabem, sempre que Deus Pai levanta alguém para reerguer a sua obra, o diabo também se levanta. Tivemos momentos difíceis e sei que ainda os teremos, mas também acreditamos naquele que nos consagrou, de que os próximos momentos também serão de vitórias. Agradeço, sobretudo, também, de forma antecipada, vós, os caros jornalistas, que têm estado conosco em todos os momentos, fazendo bom trabalho, fazendo veicular a informação para que, de facto, a mensagem divulgada pelos toquistas e nesta era conseguisse chegar em muitos pontos do país e do mundo e assim conquistarmos ainda territórios que ontem não eram conquistados. Por isso agradeço também para vocês de forma antecipada. Nós hoje abrimos uma página nova naquilo que tem sido as páginas da nossa história. A cerimônia que assistimos, singela, mas cheia de importantes significativas ou de significâncias e nobrezas, motivos que nos levam mesmo a alegrar-nos, não é uma simples cerimônia, porque finalmente não foi por acaso que o profeta Simão Gonçalves Toco, que é a emanação do bispo presente, anunciar ainda nos Açores de que compre rádios, porque pode ser que um dia até a vinda de Cristo seja anunciada pelas rádios ou por via de comunicação social. Hoje estamos a completar uma dessas profecias. Falta o anúncio de Cristo vivo, quando Ele se manifestar na sua glória. Eu espero que esta rádio venha contribuir, de facto, para a pacificação dos espíritos, venha transmitir a mensagem da paz, da harmonia, da união e da esperança, para que, de facto, possamos ter não somente uma igreja gloriosa, mas também um país glorioso e belo. Em nome daquele que me ungiu e consagrou-me, fiz até aqui aquilo que me cabia. Agora espero que a direção da rádio e do coletivo de trabalhadores possam cumprir com o propósito pelo qual levou-nos a adquirir este importante meio de comunicação, que consiste, em primeiro lugar, na divulgação, como já foi aqui referenciado, da mensagem divina apregoada pelos toquistas, na massificação da informação que contribui para uma verdadeira harmonização da sociedade angolana e também na transformação das atitudes e atos que favoreçam a convivência em sociedade. Esta rádio deve marcar a diferença no tratamento das matérias a noticiar, no conjunto de músicas a divulgar, que no respeito à obediência escrupulosa da lei e da linha editorial e dos princípios doutrinários que conformam a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo. Tereis 2 pastores a acompanhar diariamente a conduta e a observância das normas e da deontologia profissional. A Igreja, dentro da sua humilde capacidade, fará o que a ela compete até que a direção da rádio consiga demonstrar as suas habilidades e competências em gestão. Não podia terminar sem, mais uma vez, agradecer
às grandes personalidades que ouviram o nosso pedido e tudo fizeram para que hoje e aqui vivêssemos este singelo momento, mas, como já disse, que tem importantes motivos para nos alegrarmos. Entre estas pessoas, cito algumas, porque o processo não foi fácil. A rádio demorou tanto para ser licenciada, mas houve, para além das nossas orações, pessoas que interviram para que hoje tivéssemos esta grandeza e realeza que vivemos. São algumas pessoas que vou citar. Entre elas, o secretário-geral do MPLA, Dr. Julião Paulo Dino Matroce, o presidente da Assembleia Nacional, que foi tão decisivo nos últimos momentos para que, de facto, conseguíssemos a licença, o ministro da Comunicação Social, o ministro das Telecomunicações e Tecnologia de Informação, Dr. Rocha, e também tivemos pessoas que estiveram na base, no início, no começo desse processo. Entre eles, temos o Dr. Teta, que também tudo fez, no princípio, para que se pudesse delinear, de facto, as linhas que iriam conduzir esse processo. Agradeço de forma mais abrangente a todos vós, meus queridos filhos de Deus e filhas de Deus, porque, finalmente, termos uma rádio é uma responsabilidade que cabe à Igreja e aos jornalistas no sentido de direcionarmos melhor a nossa sociedade, o nosso país, que vai se compondo dia após dia e que precisa da nossa parte uma mensagem da paz, da esperança, uma mensagem que deve revigorar as forças daqueles que já não as têm e também trazer de volta a esperança àqueles que a perderam. A Rádio Toquista emite em Luanda e arredores nos 89.1 em FM, com uma programação diversificada com foco na evangelização. O presidente da FNLA, Dr. Lucas Ngonda, considera Sua Santidade Bispo Dom Afonso Nunes um grande líder espiritual. O também sociólogo aconselha o líder espiritual a prosseguir com sua missão divina. Veja a entrevista numa gentileza da Rádio Toquista. Eu penso que depois de termos conhecido todas as dificuldades que a Igreja Toco atravessou, desde a morte do profeta, que ele encarna hoje, a Igreja atravessou um período, podemos dizer, um período negro. Um período negro que chegamos ao ponto de ficar um pouco desesperados. Porque, de facto, trata-se de uma formação religiosa que contribui também para a independência de Angola. Diga-se o que se disser e tal coisa, porque, não sei, mas o profeta Simão Gonçalves Toco sofreu as deportações, como vocês conhecem a história, todas as deportações, todas as humilhações. Por quê? Por causa da libertação de Angola. Porque ele e mais outros é que apareceram com o slogan África para os africanos. E então, estas são formações religiosas que encarnam o espírito do africano, que encarnam, portanto, as esperanças nossas mesmo. É verdade, é o cristianismo que o colonialismo trouxe, mas o cristianismo é encarnado no próprio africano. E isto para nós, quer dizer, era um objeto de orgulho. Ora, houve uma série de tendências no seio da Igreja. E essas tendências tinham, portanto, uma inclinação de se
como eu disse, cristalizar. Mas com a chegada de Dom Afonso Nunes à frente da igreja, hoje, de longe, estamos a ver que a igreja está a ultrapassar estas diferenças. A igreja é uma igreja construída. Podemos dizer que Dom Afonso Nunes marcou a igreja de Toco para todo sempre. Não é só para agora. Ele vai marcar a igreja de Toco, ou marcou, para todo sempre. Em todos os eventos onde ele é chamado, a mensagem que ele deixa é mesmo mensagem de um grande pastor. Para o político, a reunificação da família toquista é um dos grandes feitos do sacerdócio do bispo Dom Afonso Nunes. Eu penso que esta é a melhor obra. Como eu disse há bocado, unir homens não é tão fácil. Porque unir pessoas, unir vontades, unir aspirações e unir, portanto, destinos. E isto que o Dom Afonso Nunes tem feito, esta é uma questão de vocação. Ele está vocacionado para isso. O também sociólogo aconselha o líder espiritual a prosseguir com a sua missão divina. A mensagem que eu deixo à Sua Santidade, Dom Afonso Nunes, é que, e eu penso que não é a pessoa dele, não deve se desanimar. Eu sei que, apesar de ser a igreja uma casa de Deus, mas na casa de Deus também os Judas existem. Os Caíns existem na casa de Deus. Mas o mais importante é que ele conduza, portanto, continua a conduzir esta missão divina que ele recebeu ao bom porto. Com a liderança espiritual de Sua Santidade Profeta Simão Gonçalves Toco, personificado em Sua Santidade Bispo Dom Afonso Nunes, a Igreja tomou um rumo diferente em todas as vertentes. No domínio cultural, deu-se impulso na organização dos coros. Veja a atuação de alguns grupos corais. Macia, macia.